Muito bem, queridos, voltamos mais uma vez com vocês e desta vez vamos falar a respeito de memorização. Temos alunos em várias partes do Brasil entrando em contato conosco pedindo dicas de memorização. Memorizar capítulos, versículos, histórias bíblicas. Então nós vamos aqui tentar enviar um material para auxiliar na memorização. Algumas poucas dicas de memorização que pode te ajudar na tarefa de memorização. Vamos lá então? Vamos começar por Adão. Adão gerou a Sete, que gerou a Enos, que gerou a Cainã, que gerou a Malalael, que gerou a Jared, que gerou a Enoque, que gerou a Matusalém, que gerou a Lameque, que gerou a Noé. Nós temos pelo menos 10 nomes. Vamos colocar um ponto de referência nesses nomes. Então vamos lá. Nós temos Adão no início, nós temos Enoque, que andou com Deus no meio, e temos a Noé, aquele que construiu a arca. Sempre colocando pontos de referência e procurando dividir por blocos. Vamos lá então? Noé. Noé teve 3 filhos, teve o Sem, teve Cã e teve a Jafé. Vamos falar da linhagem semita. Sem teve Arfaxade, que teve Cainã, que nós chamamos de Cainã 2. Cainã teve Sala, que teve Eber, que teve Faleque, que teve Ragaú, que teve Sarug, que teve Naor, Terá e Abraão. Pronto, chegamos em Abraão. Se você chegar em Mateus capítulo 1, você vai ver que o livro das gerações de Jesus Cristo começa por Abraão. Mas eu te aconselho, na sua memorização, começar pelo capítulo 3 de Lucas, de trás para frente, lá onde diz assim: Adão gerou Sete. Mas lá vai estar assim: Deus, Adão, Sete, Enos. Então você procura por esse caminho que você vai ter a genealogia de Jesus completa para uma boa memorização. Lembrando sempre pontos de referência. Então vamos usar Abraão como um ponto de referência. Abraão teve Isaque, que teve a Jacó, que teve a Judá, que teve Pérez, que teve Esrom, que teve Arão, que teve a Minadab, que teve a Nasson, que teve a Salmão, que teve a Boaz, que teve Obed, que teve Jessé e teve Davi. Mais um ponto de referência. Um ponto de referência forte para nós tomarmos aqui, para nós continuarmos a nossa genealogia, a nossa memorização, lembrando que aqui nós encontramos uma bifurcação na geração de Davi. Lembrando que Davi, ele tem 2 filhos, ele teve Natã e teve a Salomão. Se nós seguirmos a genealogia de Natã, por exemplo, nós vamos terminar lá em Lucas capítulo 3. Mas vamos pela genealogia de Salomão, para nós terminarmos em Mateus capítulo 1, visto que também é a linhagem real de Jesus Cristo, aquele que dá a autoridade davídica para Jesus. Vamos lá então, vamos ver se nós conseguimos chegar em Jesus através da memorização. Lembre-se, sempre usando pontos de referência para você ancorar a sua memorização. São pontos de referência para você usar. A partir de Davi, que ponto de referência que eu posso usar, pastor Isaías? Você pode usar o Ezequias, por exemplo, mas vamos ver se nós conseguimos chegar até nele, né? Porque são nomes bem parecidos. Lembrando que tem nomes parecidos, vários nomes com J, então utiliza isso para você memorizar. Nomes com A, nomes com E, você separa esses nomes e separa todos de uma vez. Vamos tentar? Então vamos lá. Davi gerou a Salomão. Salomão gerou a Roboão, que gerou a Abias, que gerou Salomão, gerou a Roboão, que gerou a Abias, que gerou a Asa, que gerou a Josafá, que gerou a Jorão. Percebe que os 2 nomes aí tem J. Josafá, Jorão. Então você vai colocar Uzias, que algumas Bíblias mudam de nome, e Jotão, Acás, Ezequias. Chegamos em Ezequias. Lembrando que você pode utilizar das primeiras palavras do nome para você fazer uma boa memorização. Uma vez que nós estamos em Ezequias, aquele rei que conta-se no capítulo 37 de Isaías, então agora nós temos a Manassés, aquele rei que a história diz que mandou serrar Isaías pelo meio. Esse é o Manassés, pai de Amon,
que teve Josias, um grande rei. Josias teve um filho que algumas bíblias chamam de Pedalias, outros chamam de Jeconias, que é pai de Salatiel, pai de Zorobabel, pai de Abiúde, pai de Aquim, que algumas bíblias chamam de Eliaquim, pai de Azor, pai de Sadoc, pai de Aquim, pai de Eleazar, de Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José, Jesus. Aí nós temos a genealogia de Jesus pela linhagem de Davi. Lembrando que algumas bíblias, talvez você vai consultar na sua bíblia aí, pode ser que tenha alguns nomes diferentes, mas dá uma verificadinha na versão, porque você pode perceber que eu citei toda a genealogia e o nome de Amazias não apareceu, porque Amazias tinha 2 nomes, como era o caso também de Uzias. Dá uma conferidinha lá, isso são curiosidades bíblicas, nós trazemos para que os alunos fiquem mais aguçados ao fazer a sua respectiva memorização. Vamos falar um pouquinho mais de memorização? Digamos que você quer memorizar alguma história. Eu aconselho você a gravar os capítulos pelas histórias. Como por exemplo, capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus é o verbo. Capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Capítulo 3, a noite, Nicodemos com Jesus. Capítulo 4, a mulher samaritana. Capítulo 5, Jesus no tanque de Betesda. Capítulo 6, Jesus e o pão da vida. Capítulo 7, Jesus e a incredulidade dos seus irmãos. Capítulo 8, Jesus defende a mulher pecadora. Capítulo 9, a cura do cego de nascença. Capítulo 10, Jesus é o bom pastor. 11, a ressurreição de Lázaro. 12, capítulo 12 de João. Você lembra de alguma coisa? A entrada triunfal, capítulo 12, Jesus entrando em Jerusalém. E no capítulo 13, Jesus lava os pés do discípulo. Capítulo 14, promete o Consolador. Capítulo 15, a videira verdadeira, o pé de uva. No capítulo 16, o Espírito Santo. 17, ele intercede pelos discípulos na oração sacerdotal. 18, Jesus sofre como um sofredor modelo. 19, Jesus salva morrendo na cruz. 20, Jesus ressuscita. 21, ele reconcilia Pedro naquela preciosa janta. Nós temos o Evangelho de João. Mas digamos que você quer gravar Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 tem a sessão. 2, o Pentecoste. 3, Pedro e João no templo Porta Formosa. 4, perante o Sinédrio. 5, Ananias e Safira. 6, a instituição dos diáconos. 7, a pregação de Estevão. 8, a pregação de Filipe. 9, a conversão de Saulo. 10, a casa de Cornélio. 11, Pedro se justifica. 12, Tiago morre à espada. 13, o Evangelho em Antioquia da Síria. 14, Icônio, Listra e Derbe. 15, Assembleia em Jerusalém. 16, Filipos. 17, Atenas, o Areópago. 18, Éfeso. 19, Éfeso e Bereia. 20, Paulo agora manifesta o desejo de voltar para Jerusalém, mas tem que reunir os anciões de Éfeso em Mileto. 21, Paulo volta para Jerusalém. 22, defende diante das escadarias da fortaleza. 23, volta para Cesareia. 24, perante Festo, perante Félix, perante Festo, perante Agripa. 24, 25, perante Agripa. 26, ele testemunha diante de Agripa. 27, embarca no navio Adramantino que vai pelo mar Adriático em direção a Roma e naufraga no norte da África. 28, ele chega em Malta e chega em Roma. Memorização, digamos que você quer lembrar de alguma história bíblica, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, seja dos Salmos, seja dos profetas, use pontos de referência, sempre colocando imagens naquilo que você deseja memorizar. Deus te abençoe e uma boa memorização.